Olá pessoal, vamos aprender hoje sobre tabela periódica. Quero informar que serão utilizados alguns recursos. 3 são online, que é isso que vocês já estão vendo na tela, o tabela.oxigênio.com. Vamos utilizar também o ptable, que também vocês estão vendo agora na tela, e vamos utilizar também o FET, tá? Da Universidade do Colorado. Além desses 3 recursos online, vou também fazer uso do Word, que é um software de digitação de texto. Tá? Muito bem. Essa é a imagem clássica que todos nós temos da tabela periódica, e o primeiro contato de forma mais regular ou oficial, digamos assim, que a gente tem com essa tabela se dá ali no nono ano, a antiga oitava série do ensino fundamental, hoje nono ano. Muito bem. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender alguns tópicos sobre tabela periódica. Então eu organizei aqui para vocês quais serão esses tópicos. O que nós precisamos aprender na aula de hoje? Como os elementos estão organizados na tabela, quais as classificações dos elementos químicos. Nós vamos aprender o que são famílias e períodos, qual a diferença. Vamos aprender também, basicamente, onde a gente encontra lantanídeos e actinídeos, o que é isso. Muito bem. Vamos então apresentar a tabela periódica para vocês. Essa é a tabela periódica. Aqui estão todos os elementos químicos. Eu preciso informar também algumas curiosidades para vocês. É interessante que alguns elementos não combinam o seu nome com o seu símbolo. Exemplo, sódio. Você vai observar que o sódio e o símbolo dele é Na. Potássio. Veja, no nome potássio em português não há a letra K. Do mesmo jeito, vamos olhar um outro bem aqui, ó, mercúrio. Observe, mercúrio, o seu símbolo é o Hg. E o seu nome em português não tem a letra H nem a letra G. Coloquei apenas esses 3 exemplos, mas todos os outros seguem a mesma linha. Veja o caso também do ouro e da prata. Ouro, letra A e U minúsculo. Prata, A e G. Ou seja, os símbolos não têm coerência com os nomes em português. E digo mais, nem mesmo em inglês. Ora, então já temos uma pequena dúvida para tirarmos. De onde se origina o símbolo dos elementos químicos? Esses símbolos são originados do latim. Vou dar 2 exemplos básicos para vocês. O potássio, cuja letra, o símbolo é a letra K, ele vem de um termo em latim chamado kalium. O ouro também vem do latim. O seu nome em latim significa aurum. O mercúrio, que você está vendo aqui, ó, Hg, vem também do latim, hydrargyrum. A prata, por exemplo, Ag. Vou colocar aqui para vocês em Word, vou escrever para vocês apenas o exemplo da prata. Vou dar um espaço aqui e vou anotar.
elementos, os símbolos se originam do nome em latim. Exemplo: prata, cujo símbolo é AG, vem do seu nome em latim, que se chama argentum. E citei ainda há pouco o caso do potássio. É interessante porque os alunos confundem e acham que potássio tem referência com a letra P. E na tabela periódica, quando observamos a letra P, esse símbolo se refere ao elemento fósforo e não potássio. Potássio, cuja letra é K, vem do latim kalium. E fósforo, como eu falei ainda há pouco, que aí a sua letra é o P, vem do latim fósforo. Ok? Então essa é a nossa primeira informação sobre os elementos químicos. Precisamos também entender mais uma informação. Os símbolos, além de se originarem do nome em latim, você precisa descrevê-los de uma das duas maneiras. Perceba. Se vier com duas letras, você não pode colocar as duas em letra maiúscula. A primeira é em letra maiúscula e a segunda é minúscula. Se o símbolo for formado apenas por uma letra, quando você estiver escrevendo e ele for simbolizado apenas por uma letra, essa letra é maiúscula. É o caso do potássio, é o caso do fósforo, é o caso do carbono, entre outros. Se você olhar a tabela periódica, os símbolos ou são formados por duas letras ou por apenas uma letra. Quando é formado por uma letra, ela é maiúscula. Quando é formado por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, toda vez que você tiver que escrever, digitar, então esta é a forma correta. Muito bem. Agora vamos observar aqui como os elementos eles se organizam na tabela. Será que os elementos químicos estão aqui de forma aleatória e simplesmente os químicos foram organizando da maneira que eles acharam conveniente? Bom, vamos aqui então para o FET. Vou abrir aqui para vocês. Olha só, a gente já fez o uso do FET. Então eu começo aqui com o elemento hidrogênio. Perceba uma coisa, o elemento hidrogênio possui um próton no seu núcleo e, como ele está sendo um átomo neutro, eu coloquei um elétron aqui. Agora observe o que acontece com este átomo quando ele deixa de ter um próton e passa a simplesmente ter dois prótons no seu núcleo. Perceba que o elemento químico mudou. Agora não é mais o hidrogênio. Ele passa a ser o elemento hélio. Muito bem. Se for adicionado mais um próton no seu núcleo, vamos ver o que acontece? Bem, deixou de ser o elemento hélio e simplesmente aqui mesmo na tabela passou a ser o elemento lítio.
Vamos adicionar então mais um próton. Agora deixou de ser o lítio e passou a ser o berílio. Bem, se eu adicionar mais um próton, é possível então deduzir e inferir que do berílio passará a ser o boro. Boro. E do boro para o carbono, mais um próton. Do carbono para o nitrogênio, que é a letra N bem aqui. Então perceba, a cada próton que é adicionado ou retirado, vou retirar um próton do átomo do nitrogênio e perceba que ele volta a ser o carbono. Se eu retirar um próton do carbono, ele volta a ser o boro. Então, o que está diferenciando um elemento químico do outro é apenas a quantidade de prótons. Perceba que quando eu adiciono nêutrons, o elemento químico não muda, continua sendo boro, com um nêutron, com 2 nêutrons, com 3 nêutrons, 4 nêutrons. Perceba que o elemento químico continua sendo boro. Mas quando eu retiro um próton, ele deixa de ser o boro e passa a ser o berílio. Perceba também que tanto faz adicionar elétrons ou retirar esses elétrons. O elemento químico também não muda. Não houve mudança no elemento. Então, apenas uma partícula é responsável por identificar e caracterizar o elemento químico. Essa partícula se chama próton, que nós já estudamos, que é a partícula de carga positiva que é encontrada no núcleo. Então, observe mais um detalhe. A cada próton que foi adicionado ou retirado, a gente pulou de um elemento químico para o outro. Por exemplo, do boro, para passar a ser o carbono, basta adicionar um próton. Ele tem um próton a mais, aí deixa de ser o elemento boro e passa a ser o elemento carbono. Então perceba, a diferença entre um elemento químico e outro, nesta linha, por exemplo, aqui, é apenas de um próton. O carbono, nesse caso, tem 6 prótons, como nós observamos aqui pelo símbolo. Então nós podemos deduzir que o nitrogênio terá 7 prótons, o oxigênio 8 prótons, o flúor 9 prótons e o neônio 10 prótons. E do neônio? Do neônio nós passamos então para o sódio, Na, que terá 11 prótons, o magnésio 12 prótons, passando em seguida para o alumínio 13 prótons, silício 14, fósforo 15 e assim sucessivamente. Então perceba que os elementos químicos são diferenciados apenas pela quantidade de prótons que tem no seu núcleo. Sendo assim, a tabela periódica está organizada de acordo com a ordem crescente dos números atômicos, portanto, dos números de prótons. Essa primeira pergunta, como os elementos estão organizados na tabela, se responde dessa maneira. Eles estão organizados de acordo com a quantidade de prótons do seu núcleo, ou seja, de acordo com a ordem crescente dos seus números atômicos. Perceba na tabela periódica que o primeiro elemento, que é o hidrogênio, só tem um próton. O segundo elemento é o hélio, possui 2 prótons. O terceiro, que é o lítio, possui 3 prótons e assim sucessivamente. Muito bem. Então, quais as classificações dos elementos químicos? Como é que eles se classificam na tabela periódica? Bem, nós vamos utilizar esse link, que é o pTable, para fazer algumas demonstrações para vocês. Vamos lá.
Aqui nós temos basicamente a classificação dos elementos. Vou utilizar essa outra tabela aqui com vocês. Nós temos metais, ametais, ou também chamados de não metais, gases nobres e hidrogênio. Aqui vocês estão observando outros nomes, mas o que interessa para a gente é essa classificação que acabei de passar a vocês. Então nós temos metais, percebam aqui, ó, metais, todos esses que estão coloridos, os ametais, os gases nobres e o hidrogênio. A classificação atual da tabela considera apenas essas 4 formas de classificação. Então, os elementos se classificam em metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Perceba que existe uma classificação única, exclusiva para apenas um elemento químico, que é o hidrogênio. O hidrogênio não é classificado como gás nobre, ametal ou metal. Ele tem uma classe exclusiva só para ele, que é o próprio nome, hidrogênio. Muito bem. Então, vamos identificar quem são esses metais. Os metais compõem a maior parte da tabela periódica. Vejam, todos esses que estão em cores, amarelo, rosa, azul, todos eles são considerados metais. Então, uma coisa nós já podemos entender. A tabela periódica é formada pela sua grande maioria de elementos metálicos. Outra parte é considerada não metais ou ametais. Aqui nessa tabela, basicamente, nós temos uma apresentação que está um pouquinho defasada. Mas nós já podemos entender o seguinte: onde está em verde, com exceção ali do hidrogênio, que você está vendo aqui, todos esses daqui, começando do carbono, passando pelo boro também, silício, arsênio, até o iodo, são considerados não metais ou ametais. Aqui em roxo, apenas essa última coluna é classificado como gases nobres. Portanto, você só tem 6 gases nobres e o hidrogênio. Apesar de tudo, você pode estar olhando essa tabela e vendo muitas cores e também uma classificação antiga, tá? Que não existe mais. Prestem bem atenção. Se você olhar no seu livro didático, você vai ver que essa classificação não existe mais. A classificação considerada de semimetais, que pega do boro, passa pelo silício, germânio, vai até o astato. Então aqui você já não tem mais essa classificação. Basicamente, a maioria deles foram considerados ametais ou não metais, estão aqui dentro dessa classificação que está em verde. Aqui também, quando eu clico passo o cursor pelo verde, pelo não metal, aparece o hidrogênio lá no canto superior como sendo classificado de não metal. Mas quero informá-los também de que essa classificação, do jeito que está aqui neste site, ela também está defasada. O hidrogênio, ele sozinho, pelo seu próprio nome, já é considerado uma classificação.
Então, considerem apenas a classificação que eu coloquei aqui nessa pergunta: metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Muito bem. Vamos entender agora o que são famílias e períodos. De forma geral, qual é a diferença entre eles? Nesse momento, nós não vamos nos deter a identificar os nomes das famílias, que alguns já devem ter visto em alguns livros didáticos. Mas vamos lá. Todas as colunas, ou seja, na vertical, todas essas colunas na vertical são chamadas de famílias. Percebam aqui, ó, na vertical. São chamadas de famílias. Então, nós temos, como exemplo, a família ou grupo número 1, aqui, que começa do lítio e vai até o frâncio. E aí você vai perguntar: o hidrogênio não faz parte da família? Não. Ele não faz parte. Apenas do lítio até o frâncio é uma família. Do berílio até o rádio é outra família. Aqui nós também temos as famílias vanádio, cromo, mas esses elementos são considerados elementos de transição. Perceba, vou passar aqui o cursor. Então, são considerados elementos de transição. Eles não têm nomes como famílias, mas apenas identificação de grupos. E aí nós temos a família do boro, carbono, ou seja, todos os elementos que estão na vertical pertencem à mesma família. E depois nós vamos identificar quais são essas famílias. Apenas o que quero que nesse momento vocês percebam é que as famílias são as colunas verticais. Percebam que há uma numeração aqui, de 1 até 7. Essa numeração identifica para você as colunas ou linhas horizontais. Exemplo, nessa linha 1, nós temos o hidrogênio e percebam junto comigo, nós temos também o hélio. Na linha 2, nós temos lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Na linha 3, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Na linha 4, potássio, cálcio, escândio e vai até o criptônio. Do mesmo jeito, a linha 5, 6 e 7. Então percebam que nós temos 7 linhas horizontais, ou colunas horizontais. Elas são chamadas de períodos. Então nós temos 7 períodos na tabela periódica. 7 períodos e 18 grupos ou famílias. Percebam que há uma numeração também aqui em cima, de 1 até 18. Então, 18 grupos ou também famílias, portanto as colunas verticais, 7 períodos, que são exatamente essas colunas ou linhas de elementos horizontais. Então, os períodos são horizontais e as famílias são verticais. Ok, pessoal? Muito bem. Precisamos também entender e apenas identificar lantanídeos e actinídeos.
O que são lantanídeos e actinídeos? Apenas para efeito de informação, de conhecimento. Quando você ouvir falar de elemento lantanídeo, é porque é um elemento que faz parte desse grupo aqui. Desculpa, desse período. O período que começa com o elemento lantânio. Ele vai do lantânio, passa pelo cério, praseodímio, neodímio, bromécio e termina aqui com o lutécio. Então, todos os elementos que vão do lantânio até o lutécio, ou seja, do número atômico 57 ao 71, são chamados de lantanídeos. Percebam bem aqui, ó. Lantanídeos. E quem são os actinídeos? Percebam aqui que eu passei o cursor e está em roxo. Ou rosa, né? Lilás, enfim, depende de como está aparecendo na tela de vocês. E ele começa com o elemento actínio, passando pelo tório, protactínio, urânio. Perceba, urânio, um elemento que é muito utilizado em armas nucleares ou até mesmo para geração de energia. E vai até o laurêncio. Então, todos esses elementos do actínio até o laurêncio são chamados de actinídeos. Então, perceba que o nome actinídeo se refere ao primeiro elemento, que é o actínio, e lantanídeo se refere ao primeiro elemento, que é o lantânio. Perceba mais uma curiosidade sobre a tabela periódica. Esses elementos, lantanídeos e actinídeos, percebam que são duas linhas que estão fora dessa estrutura geral da tabela periódica. E aí você pode se perguntar, apenas como curiosidade, por que eles estão aqui fora? Nessa tabela interativa que eu encontrei aqui pela internet, nós temos uma simulação de como a tabela ficaria se esse grupo, se esses dois períodos estivessem dentro da tabela. Bem aqui nessa opção, largo. Então perceba o que acontece ou o que aconteceria com a estrutura da tabela periódica se os lantanídeos e actinídeos fossem forçados a colocar aí. Olha como ficaria a tabela periódica. Percebam como ficaria a estrutura da mesma. Observe uma coisa. Os grupos 1, 2, o 3, entre o 2 e o 3 ficaria um espaço imenso. Porque, na verdade, tanto o lantanídeo quanto o actinídeo são elementos que estão dentro do grupo 3 da tabela periódica. Todos eles fazem parte do grupo 3. Então, se a gente colocar eles na tabela periódica dessa maneira, ficaria uma estrutura dessa maneira que vocês estão visualizando. É por isso que, em geral, você não identifica, você não encontra a tabela periódica com os lantanídeos e actinídeos dentro dela, e sim do lado de fora, como a gente percebe nesse caso bem aqui. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Eu vou colocar a aula tabela periódica número 2, famílias. Aí nós vamos identificar os nomes das famílias da tabela periódica. Ok? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, levem para a próxima aula. Até mais, pessoal.